Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana, coordenador do curso de vocês. Estou aqui com a professora Patrícia Rodrigues, que vai bater um papo com a gente sobre alguns assuntos da nossa disciplina de capacitação e desenvolvimento de pessoas. Tudo bem, professora? Tudo bem, alunos. Primeiramente é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre um assunto tão importante, que é o clima e cultura organizacional, né, Legal. Luciano? Essa é a nossa primeira pauta, então. Neste primeiro vídeo vamos falar sobre clima e cultura organizacional. E já para começar, professora, como que nós podemos definir a ideia de cultura organizacional? Ok. A cultura, o que é importante a gente pensar? Que ela é o conjunto de valores, de normas, de diretrizes, de tudo aquilo que cria uma identidade organizacional. Então, eu sempre costumo falar para os meus alunos, né? Toda empresa, toda organização, ela tem cultura, seja ela uma empresa pequena, uma empresa grande, uma empresa pública, privada. Por quê? Porque ela tem uma história. Então, quando você tem uma história, você tem um jeito de fazer as coisas, você tem um conjunto de manuais, tudo isso é cultura organizacional. Então, a gente pode entender a cultura como aquele elemento que vai orientar, que vai direcionar e que vai fundamentar o comportamento das pessoas dentro daquele ambiente. Legal, e mesmo que tudo isso não esteja devidamente formalizado em manuais ou em alguma descrição de missão, visão, mas aquela empresa tem um jeito especial de ser e isso entende-se como cultura. Exatamente. Algumas organizações que são mais profissionalizadas, elas têm um manual, ou como você falou, no próprio planejamento estratégico, a missão, a visão muito bem definida. Algumas empresas têm, por exemplo, a plaquinha da missão lá, né, espalhada por diversos lugares, mas independente disso, a partir do momento que você tem ali um negócio, mesmo que não esteja formalizada essa cultura, ela existe, porque existe um jeito de fazer, existe uma forma de pensar, existe uma história sobre como aquela empresa foi criada. E uma coisa bem importante da gente falar para os nossos alunos é que a cultura, ela carrega muito daquilo que o fundador da empresa traz. Bacana. Né? Então, o jeito de ser, o jeito de fazer, o que é formal, o que é informal, carrega muito do fundador, daquela pessoa que idealizou aquele negócio. E nós temos uma fala que é comum dentro dos estudos organizacionais, que é a comparação da cultura com aquela ideia do iceberg. Sim, da analogia do iceberg. Isso. Muito legal, muito legal. Eu particularmente gosto muito da analogia do iceberg, então ela representa muito pra gente, que eu sempre começo fazendo a seguinte pergunta para os meus alunos: por que o Titanic afundou? Né? Então eu falo assim, dentre todas as explicações que a gente tem, uma das que são das mais aceitáveis é que foi subestimado o tamanho do iceberg com o qual ele se chocou. Por que isso aconteceu? Por que a analogia do iceberg? Porque quando a gente pensa na representação do iceberg, a gente vê o quê? Uma parte somente do gelo fora da linha da água. Quando a gente compara com a cultura de uma organização, essa seria o quê? As normas, as diretrizes, tudo aquilo que está à vista, aquilo que eu entro numa empresa, eu entro numa organização e eu consigo enxergar, identificar. A parte física. A parte física, a estrutura organizacional, o organograma, a descrição de cargos. Iluminação, comunicação, essa parte física, que é fácil ser percebida, sim, né? Sim, e alguns elementos que não estão totalmente associados à parte física, mas são de fácil percepção. Por exemplo, o uso ou não do uniforme. Né? Isso é um elemento que está aqui fora da linha da água. Algum processo de trabalho, alguma tecnologia. Exatamente, que são os elementos que a gente chama de elementos formais. Isso. Né? Elementos formais e elementos explícitos, ou seja, eles estão fora da linha da água. Eu chego lá e enxergo. Então isso seria o gelo do iceberg que está fora ali do nível do mar. Bacana. Porém, a gente tem aquilo que está abaixo, aquilo que está escondido. E que geralmente é grande. Por isso essa analogia, a maior parte do gelo do iceberg, ele está abaixo do nível da água, que são os elementos que nós chamamos de implícitos quando a gente compara com a cultura organizacional. Por exemplo, as relações estabelecidas entre as pessoas, as relações de poder existente entre uma pessoa ou outra, os grupos informais, né? Aquelas panelinhas que a gente chama, né? São as o jeitinho que se dá entre as coisas. As hierarquias que não são as formais, mas
mas que existem. Por exemplo, a gente vê muitos casos assim, de pessoas terem o seu trabalho prejudicado porque tem um colega de trabalho que fala assim, mas eu trabalho aqui há tanto tempo, você tem que fazer do jeito que eu acho. Isso é um elemento da cultura informal, é um elemento implícito, e quando comparamos com o iceberg, é aquele elemento que está abaixo da linha da água. Então, assim, o que a gente tem para fechar em relação à metáfora da cultura com o iceberg, essa analogia? O que está fora da linha da água são os elementos explícitos, ou uma parte formal da cultura, que é aquilo que eu enxergo, assim como o gelo que está fora da linha da água. Aquilo que está abaixo da linha da água são os elementos implícitos, são aqueles elementos que não são formais, esses são os elementos informais, mas que têm muita influência, se não maior influência no comportamento das pessoas do que aqueles que estão fora. E esses elementos implícitos, eles não são fáceis de serem identificados também, né? Não, nem de serem identificados e nem de serem modificados. Por quê? Porque eles envolvem muito a questão individual de comportamento. Então a gente sabe, nossos futuros gestores de RH já sabem, já viram isso em algum momento, que mudar o comportamento de uma pessoa é um desafio muito grande. Não é impossível, mas é muito difícil. Leva tempo. Leva tempo. Então esses elementos implícitos, eles carregam muito desse comportamento individual. Por isso que é tão difícil a gente conseguir essa modificação, a gente conseguir realmente trazer à tona mudanças de comportamento que beneficiem, por exemplo, o funcionamento da organização. Bacana. Bom, avançando aqui, eu trago um insight que é o seguinte: a gente poderia comparar a cultura organizacional como se fosse a personalidade de um indivíduo, que é o jeitão que cada um se comporta, né, e tal. E aí nós temos, então, diferentes personalidades, entre aspas, nas organizações das empresas, né? Temos empresas aí que são mais voltadas a pessoas, que valorizam mais pessoas, empresas talvez que têm características mais com prioridade à qualidade, a resultado, uma busca de estabilidade, outras são mais agressivas, tudo isso acontece. Sim, com certeza. Um termo que eu gosto bastante de usar, que eu acho que pra gente entender essa questão da cultura, é o termo identidade organizacional. Identidade, perfeito. Então nós temos a nossa identidade, né? O nosso documento identidade, tem a nossa foto, tem o nosso nome, tem a nossa assinatura. Geralmente as fotos de identidade são meio tenebrosas. Exatamente, né, gente? Então assim, quando eu falo de cultura, eu tô falando da identidade da organização. Sim, tá certo. Então, é uma brincadeira, gente. Mas não precisa colocar uma foto tenebrosa da organização. Mas é só pra gente entender o quanto é importante a cultura em si, o elemento da cultura. Por quê? Porque se essa cultura for uma cultura forte, carregar uma marca forte do que é a organização, as pessoas que fazem parte desse contexto vão assumir essa identidade, absorver esses elementos. E quanto mais forte a cultura ela se tornar, mais os processos que acontecem dentro da organização, eles vão fluir, eles vão acontecer da melhor maneira possível. Então, ter essa identidade organizacional é algo muito importante e é essencial para o bom funcionamento da organização. Que é essa internalização, né? Exatamente. E essa cultura organizacional, ela se forma, a professora comentou, basicamente pela história do fundador, né? O empreendedor ali tem uma marca muito forte nos traços culturais. Sim. Teriam aí quais outros elementos que nos permitem identificar a cultura de uma empresa? Tá. A gente pode colocar as formas de desenvolver as atividades, alguns rituais ou ritos que a gente tem dentro da organização. Por exemplo, dentro da minha empresa, nós temos como já estabelecido, como se fosse uma regra mesmo, fazer um happy hour toda sexta-feira após o expediente. Isso é um elemento da cultura. Na minha empresa, nós temos como algo que já faz parte, fazer a confraternização ao final do ano. É um elemento da cultura. Nós temos um dia que é o dia sem uniforme. Isso. É um elemento da cultura. Então, tudo aquilo que, de alguma forma, gera uma identificação daquela organização e que mobiliza o comportamento das pessoas que trabalham dentro dela, são elementos da cultura. As formas de comunicação. Algumas empresas têm uma tratativa mais formal na hora de se comunicar. Outras, a própria conversação, né? São mais
informais, a relação com as chefias, algumas relações... Respeito à hierarquia. O respeito à hierarquia, a forma de comunicação. A gente sabe que tem empresas que, para você chegar até o presidente, você tem que passar por todos os níveis que tem entre você e o presidente. Outras, você tem acesso livre, direto. Isso é um elemento da cultura. Então, a gente já tem aí, ó, a comunicação, os ritos, né? Aquilo, os comportamentos, eu falei do dia ali, o dia free, né? Que a gente fala do uniforme, o seu uniforme. Então, tudo aquilo que de alguma forma impacta no comportamento das pessoas dentro de um ambiente organizacional é um elemento da cultura. A forma como as pessoas lidam com o próprio espaço de trabalho, quanto elas respeitam ou não, como elas atendem internamente, atendem o público externo, né? Tudo isso são elementos, são traços que vai permitindo aí ao gestor de RH identificar esses pequenos elementos que vai compondo essa identidade que a professora falou muito bem, identidade organizacional. Sim. Legal. Professora... se você me permite, um dos elementos que a gente também precisa, às vezes, refletir aqui, mas por que eu tenho que entender sobre tudo isso, né? Porque quando eu falo, principalmente quando eu falo de formação de pessoas, a gente está falando aqui o quê? Dentro de um escopo da capacitação e desenvolvimento de pessoas. Então, quando eu falo da cultura, é essencial, principalmente que o gestor de RH compreenda o que ela é, porque isso precisa estar muito presente nas formações, nas capacitações que são ofertadas para as pessoas que vão trabalhar dentro daquela empresa. Bacana. Porque se eu não compreendo enquanto formador, enquanto pessoa que vai ministrar, multiplicador, cultura, se eu não entender isso, essas capacitações, esses treinamentos, eles vão ficar, na verdade, assim, descolados, e é de descolamento mesmo, da cultura da organização. As pessoas não vão conseguir entender o porquê que elas estão fazendo parte daquilo ali, ou porquê que elas têm que fazer daquela forma ou de outra forma. Então, a cultura, ela serve como uma base para outros processos de RH. E os processos de treinamento e desenvolvimento são, assim, muito conectados com o entendimento da cultura. Então, seria identificar o que fazemos, por que fazemos. Exatamente. Né? E tornar isso claro para todos aqueles que fazem parte daquele meio. Exatamente. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre uma outra parte do objetivo desse material, que é o clima organizacional, que faz par aí com a ideia da cultura, né? E até coloquei aqui que o clima, ele é basicamente um reflexo da cultura, né? Eu gostaria que a professora comentasse um pouquinho sobre essa ideia do clima organizacional, a importância do clima, enfim, como isso tudo se constrói. Sim, e é importante a gente falar sobre isso porque a gente sempre vai perceber que cultura e clima parecem juntos, mas eles são coisas diferentes. Então, cultura nós já entendemos o que é, conjunto de normas, valores, diretrizes, comportamentos, formas de fazer de uma organização. O clima é o quê? A percepção que as pessoas têm em relação àquele ambiente, tudo aquilo que está acontecendo, ao trabalho delas, ao seu gestor, aos seus colegas de trabalho, ao setor que ela está inserida. Bacana. Então, qual é a ligação, né, da cultura e do clima? Por que um reflete no outro? Porque, vamos supor, vou voltar ao meu exemplo de cultura forte. Se a cultura da minha organização ela é uma cultura fraca, ou seja, não há um compartilhamento dos valores, regra definida, as pessoas não compraram a ideia, não conseguem entender. Cada um trabalha de um jeito. Cada um faz de uma forma o seu trabalho. O clima vai ser impactado por quê? Porque a percepção que as pessoas vão ter daquele ambiente é, poxa vida, é um ambiente que não tem organização, que as pessoas não sabem como trabalhar. Não estão preocupadas com a gente. Não estão preocupadas, a forma de comunicação não está legal. Não tem controle. Então vai acontecer o quê? Uma baixa no clima organizacional. O moral das pessoas tendem a cair. Vai cair. E daí a gente tem o clima, dentro da classificação que a gente tem, ele vai ser um clima prejudicado. Ele não vai ser um clima bom. Ele vai ser um clima que vai ser prejudicado, que as pessoas, aquela sensação que as pessoas às vezes têm assim, mas eu tenho que ir trabalhar. Síndrome do trabalho vazio. Exatamente. Né? Então, isso é um reflexo de um clima ruim. E é legal falar sobre o clima porque o clima não está associado a um trabalho fácil, a uma atividade fácil. Existem empresas que você tem uma atividade totalmente estafante, em que as pessoas têm uma pressão muito grande, em
em que às vezes existe uma chefia que é uma chefia que não é das mais fáceis de se lidar, mas você entra lá e percebe que o clima é bom. Por quê? Porque há um entendimento sobre a cultura, há um compartilhar muito grande entre as pessoas. Transparência nas informações. Transparência nas informações, clareza sobre o que precisa ser sobre feito. Sobre os papéis. Exatamente. Né? Então a gente entende que clima está associado à percepção que as pessoas têm sobre o seu ambiente de trabalho, sobre a sua atividade, sobre os seus pares e outros elementos que fazem parte. Cultura é o conjunto de elementos que vão influenciar nessa percepção. Nesse comportamento das pessoas. Comportamento. E o clima, ele pode ser monitorado e até gerenciado, né? Pode. Como que nós podemos fazer a famosa pesquisa de clima organizacional? Okay. Primeiramente, a pesquisa de clima, a gente tem que entender qual é a realidade da organização. Né? A gente tem formulários eletrônicos que podem dar suporte aí para a gente realizar os questionários. A gente pode fazer por meio de entrevistas, né, com pessoas, porque qual é a questão chave da pesquisa de clima? Você conseguir identificar qual o estado de percepção daquela pessoa, o conjunto de pessoas. E o próprio dia a dia, né? O gestor, ele andando pela empresa, e eu andando mesmo, né? Tá, gente? Em loco, ali no chão exatamente. da loja, da sair fábrica. Ali do seu espaço, da sua sala, da sua mesa e conversar e perceber e notar. É assim que a gente desenvolve o nosso feeling, muitas vezes, em relação, né, ao ambiente de trabalho. Isso também faz parte da identificação de como o clima daquela empresa está. É claro que a pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta formal que a gente utiliza para fazer essa pesquisa, né? Existe uma série de modelos. No nosso livro tem um modelo que é bem legal, né, de pesquisa de clima, mas o mais importante é que adapte um que atenda a sua realidade. Né? A pesquisa, ela vai o quê? Ser um instrumento que vai te ajudar a levantar as informações a respeito daquilo que influencia no clima. Mas isso não exclui, por exemplo, o seu olhar. Né? A percepção ali do que está acontecendo. Né? O dia a dia, a conversação para identificar isso também. E vários elementos são identificados, né? Comunicação, remuneração, liderança. A questão das hierarquias, da aceitação, ou não vou falar de aceitação, mas a identificação, muitas vezes, com o cargo. Às vezes a gente vê uma pessoa que não está conseguindo ter um rendimento legal. Não é porque a pessoa é um profissional ruim, de repente ela não está no cargo que ela deveria. Tem que alocar ela. Tem que alocar ela para um outro, então falta aí formação, treinamento, né? Possibilidade de crescimento. São o conjunto de fatores que são pesquisados, né, nessa atividade do clima, são inúmeros. E aí vai depender do que a empresa quer levantar também. Né? Exatamente. E da forma e assim, de como eu vou conseguir perguntar para levantar isso. A pesquisa de clima é fundamental que tenha clareza sobre a pergunta que você quer fazer. Porque se a gente não perguntar da maneira correta, nós não vamos ter a resposta. Induz a resposta equivocada. Então, né? Por isso que é sempre importante assim, buscar apoio para a construção da pesquisa. Se não for possível um atendimento especializado, que você busque realmente assim condições para construir esse instrumento e realizar da maneira adequada. Bacana. Tá bom? E aí, gestores de RH de plantão, uma vez que empreenderem uma pesquisa de clima organizacional, nós temos o compromisso de dar uma devolutiva dos resultados a todos aqueles que participaram. O feedback, muito importante, mesmo que seja negativo ou que seja positivo os resultados. Quem fez a pesquisa tem uma expectativa de um retorno. E é importante, então, dar o retorno e, claro, empreender também ações de melhoria para o novo ciclo que vai possivelmente ser monitorado e gerenciado futuramente. Muito bom. É isso? É isso mesmo. Professora, muito obrigado pela participação aqui neste primeiro prazer. vídeo. Falar com os alunos é sempre muito bom. Que legal. E estou à disposição. Maravilha. Gente, esperamos que tenhamos esclarecido um pouco mais os assuntos, né, relacionados à clima e cultura. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.